só pensando em nos amar. E ao ler sobre ele, ao cantar sobre ele, eu me pergunto onde a essência foi parar. A sua comida era a vontade do seu pai, e o que fugia disso ele deixava para trás. Eu preciso ser como ele e deixar tudo por ele. Mais do que ler, falar, eu preciso viver Jesus. E aí, gente, boa noite. Estou apanhando um pouquinho aqui da ferramenta de transmissão, não está aparecendo para mim. Aqui. Tá tranquilo? Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou vendo os comentários do YouTube aqui do lado. Estão conseguindo assistir aí? Tudo certinho? Comentem aí só para saber se está certo, para a gente poder começar. Tem um atraso aí de uns 25 segundos, né, quando a gente transmite do Zoom para o YouTube. Ok, então vamos lá. Hoje nós vamos meditar mais uma vez juntos aí na Palavra de Deus, e o objetivo de nós estarmos a cada domingo, a cada culto, através da internet reunidos, é a gente poder exaltar, adorar a Deus, crescer em conhecimento, em graça, e poder ter cada vez mais conteúdo da Palavra de Deus para compartilhar com aqueles que ainda não conhecem. Vai nos fortalecer também, nos dar sentido de propósito, da missão, do chamado que Deus confiou a cada um de nós. E nessa noite em especial, nós vamos meditar um pouquinho sobre um tema que é Andando sobre as Águas. Existe um livro de um autor chamado... eu esqueci aqui de anotar até o nome do rapaz aqui. Da editora Vida, né, que é Venha Andar sobre as Águas. Eu acabei não anotando o nome do rapaz, ele não é brasileiro, né? E esse é um livro que depois eu vou compartilhar com vocês a capa dele, até achei para comprar na internet, estava 18 e alguma coisa. Um livro fantástico que serve de base para que você possa aprofundar o conhecimento desse assunto. Hoje nós vamos trabalhar alguns pontos, mas eu não vou explorar, obviamente, todos os assuntos desse tema, tá bom? Nós vamos estudar sobre a história de Pedro. Se a gente pegar os livros infantis, a gente vê algumas imagens de um homem talvez se afundando na água. Uma outra imagem que você acha geralmente nos livros infantis é de um homem com a mão para cima pedindo ajuda e Cristo com a mão de cima dando apoio, a segurança, salvando ali. Essas são imagens ali muito bonitas que retratam um pouco do que aconteceu nessa história bíblica, que nós vamos lê-la no Evangelho de Mateus, no capítulo 14. Mas antes disso, eu gostaria de orar com você. Hoje, em especial, agradecer também por tudo que tem acontecido no nosso distrito, o trabalho que tem sido feito com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, os irmãos adultos também, os irmãos que têm se colocado à disposição do Espírito Santo de Deus e têm feito a sua parte a despeito de toda a situação de pandemia. Louvado seja Deus pela sua dedicação. A vida de cada um dos irmãos também que está se preparando para muito em breve, quando possível, se batizarem, entregarem-se a Cristo através das águas batismais. E nós, obviamente, estamos todos
aguardando, ansiosos por esse dia. Mas eu quero também fazer um pedido, além de um agradecimento por tudo que Deus tem feito na minha vida, na vida da minha família, o livramento que Ele nos deu, né, do coronavírus aí, há alguns dias atrás. E na próxima semana nós vamos ter um programa muito especial, onde a gente vai poder contar alguns detalhes a mais também, que é o programa In Home, você não pode perder, tá bom? Aqui da nossa casa, nós vamos para a cozinha ali, é um final de semana especial, as mulheres aí do distrito já estão divulgando, a Michelle também, e você pode participar com a gente, que vai ser uma bênção, tá bom? Todo final de semana, fique ligado aí. Eu gostaria de pedir pela saúde e pela vida do meu pai. Eu pedi para algumas pessoas hoje que estivessem orando por ele. Hoje pela manhã recebi a notícia que meu pai se acidentou em casa. Foi um acidente um tanto quanto grave, ele caiu, bateu a cabeça, ele perdeu o equilíbrio. Muitos de vocês sabem, se não a grande maioria, de que meu pai ele é cego, né? Ele teve glaucoma, perdeu praticamente 100% da sua visão. E ele hoje perdeu o equilíbrio ali no alto da escada, caiu, bateu a cabeça, machucou a boca, o pé, ficou um tempo inconsciente, né? Reconheceu até minha irmã, também falou seu nome, mas ele não sabia o que tinha acontecido. Ele foi levado às pressas para emergência, para minha mãe, meu irmão e uma das minhas irmãs. E a gente tem a notícia de que ele acordou, de que ele reconheceu uma pessoa que entrou ali na emergência, que é uma funcionária, que é amiga da família, foi lá para ver como é que ele estava, ele reconheceu essa pessoa, perguntou pela minha mãe, e agora a gente está no processo ali para transferi-lo para um hospital que tenha melhores condições ali de atendê-lo, né? Então, orar por ele, peço que vocês orem por ele. Meu pai é o senhor Cidevaldo, ele tem 63 anos de idade, e já passou por muitas dificuldades na vida, né? E isso, com certeza, preocupa todos nós, que a gente está aqui distante, mas toda a minha família, meus irmãos estão lá perto. Pedir que Deus os abençoe. Vamos orar, então? Senhor, te agradecemos, Pai, pela proteção da nossa vida, porque nós temos condições de poder fazer o teu trabalho aqui nessa terra. Louvamos o teu nome por todos os irmãos voluntários que têm feito a sua parte ao longo da semana, seja levando o alimento para aquele que precisa, o alimento físico, o alimento espiritual, palavras de ânimo, de motivação, e que tem compartilhado a esperança da tua breve volta a este mundo. Nós queremos pedir também, Senhor, por todos aqueles que estão sofrendo na pele com o vírus do Covid, situação essa que passei há pouco tempo e que o Senhor nos deu livramento. Pedimos pela vida de cada um desses irmãos, destes que talvez ainda não lhe conhecem. Abençoa também, Senhor, as suas famílias, abençoe também as nossas famílias da igreja que estão vivenciando isso, em especial a família do irmão Vilmar, seja com todos eles. E pedimos também, Pai, uma bênção sobre a minha família lá em São Paulo, pelo meu pai, pela sua integridade. Derrama tuas bênçãos sobre todos nós nessa noite, leva a todos nós para cada passo, a cada dia, a cada momento, para mais perto do Senhor, e em especial nesse momento que nós vamos estar adorando o Senhor, neste estudo bíblico, neste culto. São bênçãos que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Depois desse momento de oração, nós vamos então meditar no texto do Evangelho de Mateus. Abra aí a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 14, e nós vamos ler ali dos versos 22 até o versículo de número 33. Tá bom? Abra aí, para que a gente possa meditar juntos aqui. Nós temos aqui, então, o capítulo 14, que traz ali a morte de João Batista. Na sequência, nós temos, então, ali a primeira multiplicação dos pães e peixes, onde 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, a gente tem uma previsão de que cerca de 12.000 pessoas foram alimentadas naquele dia. Na sequência, de forma cronológica, nós temos, então, aqui a história de quando Jesus anda sobre as águas, esse é o subtítulo, mas a gente sabe que não só Jesus andou sobre as águas esse dia, mas também Pedro, um dos discípulos. Vamos ler, então, capítulo 14, versos 22 a 33, diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despediu as multidões, e despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra. Açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário, na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem, né, andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu,
não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Muito bem. Nós vamos aprender desse texto que nós acabamos de ler, 3 pontos importantes. O primeiro são alguns detalhes desse milagre. Depois a gente ver esses detalhes, nós vamos ver aqui algumas perguntas desse milagre. E depois, por último, nós vamos ver a resposta que os discípulos tiveram ali ao milagre. Vamos para o primeiro ponto, então? Primeiro, os detalhes do milagre. Esse aqui ele é um dos 35 milagres que estão registrados na Bíblia e que Cristo opera. Além disso, a gente deve lembrar também que este milagre, ele é um dos milagres que tem a ver com a natureza, onde Cristo, que nos seus vários milagres demonstrou poder sobre a morte, Cristo mostrou também poder sobre a cura, sobre as doenças, curando as pessoas de enfermidades diversas vezes, mas aqui Cristo mostra o seu poder sobre as forças da natureza, as forças naturais. E de maneira sobrenatural realiza esse milagre, que é um dos extraordinários, ou dos mais extraordinários milagres registrados na palavra de Deus. Bem, outro ponto muito importante é saber entender o que é um milagre. Os milagres, eles têm uma função específica na palavra de Deus. Os milagres, eles têm uma tripla função, na realidade. Vamos analisar, então, o primeiro sinal, ou a primeira função do milagre, do porquê que nós temos os milagres registrados e do porquê Cristo realizou esses milagres. Bem, primeiro, os milagres são sinais de que o reino de Deus, o reino de Cristo já veio, está entre nós, entre os homens, de que ele é Deus, Emanuel, Deus conosco. O fato, então, de que o reino de Cristo já veio, sermos sabedores que o reino de Cristo já foi estabelecido neste mundo, prova de que o reino de Satanás, ele terá muito em breve o seu fim. Porque o reino da paz, o reino do amor, o reino da esperança já está entre nós, já chegou. E o meu papel e o seu é a gente contribuir para que esse reino ele possa ser ampliado e mais pessoas possam conhecer deste Cristo que veio ao nascer neste mundo, ao cumprir a sua missão neste mundo, estabelece assim então o reino de Cristo na terra. E nós aguardamos todos, obviamente, ansiosamente, pelo reino de Cristo, aliás, pelo reino da glória, né, que virá quando ele voltar a este planeta. Então, ele veio para destruir o reino de Satanás, o reino de Cristo. Por isso, ele operou sinais para apontar isto. Uma segunda função dos milagres é que são sinais de que Cristo ele é Deus. Os milagres apontam para a divindade de Cristo, embora 100% homem, mas ele também era 100% Deus. Ele veio, então, para cumprir com a profecia de que viria um libertador, um Messias viria para ensinar, para pregar, mas, sobretudo, para viver, tocar, andar, caminhar e fazer toda a diferença, tudo aquilo que fosse necessário para que a salvação fosse algo disponível a todo aquele que escolhesse, todo aquele que quisesse. Então, nós temos nosso Messias, que não é um Messias apenas de palavra, mas é um Messias também de ação. A terceira função é que esses sinais, eles não são apenas uma mera demonstração de poder, não é apenas um mero espetáculo. Os milagres, eles também são sinais de demonstração da fé. A existência dos milagres na vida do cristão, na vida dos indivíduos que presenciam o milagre, ou que presenciaram o milagre, serve para eles também para desenvolverem ou para demonstrarem a fé que possuem. E é assim ao longo de toda a Bíblia. Nós vemos homens e mulheres que demonstram, diante do milagre, do poder de Deus, de ações sobrenaturais, se creem ou se não creem. Alguns se colocam como crentes, outros como descrentes. Alguns aceitam e outros negam. Alguns creem, outros duvidam. Alguns se aproximam, outros se afastam. É aquela história que nós contamos uma vez, num dos cultos aqui,
O amor de Cristo, ele tem poder para salvar, para resgatar. Mas em alguns casos, algumas pessoas amolecem e, infelizmente, outras endurecem-se para o conhecimento e em termos de aceitação de tudo aquilo que Cristo veio fazer por nós. Quando que aconteceu? Ainda estamos nos detalhes do milagre. Quando que esse milagre que nós acabamos de ler, ele aconteceu? Se você vê, então, as histórias anteriores, aí no mesmo capítulo 14, então, esse milagre ele acontece no mesmo dia em que ocorre o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Para a gente datar isso, então, isso aconteceu provavelmente no final do mês de março, início do mês de abril, do ano 30 depois de Cristo. Essa é a data de quando isso ocorreu. Qual foi o local? Bem, o local é a região da Galileia. Nós lembramos que Jesus Cristo viveu boa parte da vida dele na região de Cafarnaum. Os discípulos, então, eles estão agora em Betsaida, o destino deles, então, é irem para Cafarnaum. E há uma distância de um lugar para o outro. Era uma distância de 6 quilômetros que eles tinham a percorrer. Jesus Cristo já estava anteriormente no barco. Jesus Cristo, então, autoriza, aliás, dá uma ordem para que os discípulos saiam, possam ir para Cafarnaum, preparando, então, o terreno para que Cristo fosse depois. E Cristo disse assim, eu vou despedir as multidões, e depois Cristo ainda disse, vai ter um momento dele a sós de oração. Nós vamos ver mais detalhes sobre esses aspectos mais à frente. O local, então, é a região da Galileia, destino Cafarnaum e a saída Betsaida, certo? Qual foi o horário que esse milagre aconteceu, ou que houve a intervenção de Cristo, né, para que esse milagre de Jesus andando sobre as águas e também, na sequência, Pedro andando sobre as águas, esse milagre pudesse ocorrer? A Bíblia deixa muito claro que ocorre na quarta vigília da noite. Para a gente entender, na cultura dos judeus, eles tinham essa contagem, né, de que haviam primeiramente 3 vigílias, isso na cultura judaica. Já na cultura romana, e a gente tem que analisar que Cristo vive sobre o Império Romano, no período do Império Romano, onde o governo é um governo romano, eles adotaram o sistema de 4 vigílias, sendo que cada vigília possuía 3 horas. A Bíblia nos diz que 12 dias, essa é uma frase de um verso de Cristo, 12 são as horas do dia, portanto, 12 são as horas da noite. A história diz que Cristo dá uma ordem para os discípulos. E os discípulos eles vão se demorar. E por não cumprirem de imediato com a ordem de Cristo, vai se dando praticamente ali, chegando à noite, dando o pôr do sol. Então eles acabam indo mais tarde do que eles deveriam ter ido. E a gente faz todas as contas e chegamos à conclusão de que o horário em que Cristo, então, ele opera esse milagre é cerca de entre 3 e 4 horas da manhã. Esse é o horário em que o milagre ocorre, tá bom? Algumas distâncias aí. Jesus, quando os vê agora, após a demora deles, e eles indo agora para orar, ele está a uma distância de cerca de 4 quilômetros do barco onde estavam os discípulos. Um outro detalhe, que está também no versículo 24, quando fala do período, de alguns períodos ali, a hora, o trajeto, né, em si, de Betsaida para Cafarnaum, 6 quilômetros, eles levariam cerca de 1 hora esse trajeto. Só que como eles não cumpriram de imediato com a vontade de Cristo, eles demoraram cerca de 8 horas. Então, isso é um ponto, um detalhe interessante para a gente começar a fazer algumas contas também e entender exatamente todo o contexto em que esse milagre aconteceu. Algumas distâncias, então, 4 quilômetros de Jesus para o barco, né? Os versos 24 e 25 ali fala de uma medida chamada de estádios. Portanto, essa distância que havia, então, entre Cristo e o barco, eles medem também aqui com distância, então havia uma distância de 25 a 30 estádios, tá? Que dá no mesmo aí, os 4 quilômetros mencionados. Em relação a essas distâncias, uma primeira aplicação espiritual para a nossa vida, né? Todas as vezes que nós nos distanciamos de fazer a vontade de Cristo, todas as vezes que nós desobedecemos a vontade de Cristo, a gente se distancia do ideal de Cristo. O ideal de Cristo para os discípulos é que eles chegassem o mais rápido possível para preparar o terreno lá em Cafarnaum, para que ele pudesse vir na sequência. A história, e também o comentário bíblico adventista, diz que eles acabaram sendo levados por um vento, para cada vez mais para a região sul, com a tempestade que foi chegando. Eles se desviaram cerca de 2 vezes o trajeto de 6 quilômetros de Betsaida a Cafarnaum. Então, 6, 12, são 18 quilômetros aí. O que era para ser 6, virou 18.
Tudo por conta da desobediência. Isso cabe aí a nós uma reflexão. Todas as vezes que a gente se desviou em querer fazer as coisas da nossa maneira, a gente acabou descumprindo ou acabou não recebendo a bênção do ideal de Cristo. E por isso é importante que a gente se coloque cada vez mais nas mãos dele, para que os propósitos de Cristo se cumpram em nós. Um ponto importante sobre os milagres é que todo milagre ele tem um propósito. E nós vamos ver também no final qual foi o propósito, depois de todas as informações que a gente vai ter compartilhadas aqui juntos e aprendidas juntos, qual é o propósito desse milagre? Esse propósito foi alcançado? Algumas perguntas, agora o segundo tópico, algumas perguntas desse milagre. Por que os discípulos se demoraram em obedecer a ordem de Jesus? Eu falei algumas coisas, mas não respondi totalmente essa pergunta ainda. A expressão que aparece ali, logo no início, deixa eu abrir aqui a minha Bíblia novamente, em Mateus capítulo 14, no versículo 22, diz assim, logo a seguir, compeliu. Se você pegar, ele compele os discípulos. Se você pegar no comentário bíblico adventista, essa palavra significa o seguinte, Jesus estava com pressa. Jesus apressou os discípulos de uma maneira urgente para que eles fossem logo para lá. Mas o fato é que eles não cumpriram com isso. E por que eles não cumpriram de imediato? Bem, primeiro Jesus tinha pressa, tinha urgência. E os discípulos? Os discípulos tinham hesitação e relutância. Havia ali entre a população havia um consenso popular de que Jesus deveria ser estabelecido como um rei. E dentre os discípulos, quem percebe todo esse contexto popular, todo esse comentário popular, esse desejo popular, é Judas. E Judas é aquele que dá início a um projeto, então, para que Cristo possa ser estabelecido como um rei. Mas nós cremos e sabemos que Cristo não veio com esse propósito. Cristo veio para servir, não veio para ser servido. Cristo veio para salvar e resgatar pecadores. Ele não veio para os propósitos que o povo possuía. Mas alguns, e aliás não só alguns, né, mas por que eles demoraram? Porque todos eles estavam ainda presos à sua cultura local. Obviamente que expressando a sua humanidade e também, ao mesmo tempo, demonstrando que estavam num processo, né, de santificação, num processo de crescimento espiritual, né, mas demonstra um pouco ainda de como eles estavam arraigados à cultura local. Então, o sentimento da multidão, da opinião popular, era de que Cristo fosse estabelecido como um rei. Se você quiser saber mais detalhes sobre esse aspecto final, que é esse aspecto que eu acabei de citar, né, sobre o estabelecimento de Cristo como um rei, você pode ler o livro O Desejado de Todas as Nações, lá na página 718. Traz alguns detalhes bem legais a esse respeito. Segunda pergunta, por que Jesus ele não foi com os discípulos? Por que ele ficou para despedir multidão? Não podia ter despedido todo mundo junto, a multidão, e ele ido para lá? Bem, um dos motivos a gente já acabou de falar, né? É porque Cristo ele precisava ter um momento a sós. A gente leu isso no próprio texto bíblico, né? Jesus precisava buscar solidão, Jesus precisava de um momento de isolamento, né? E essa era uma prioridade para Cristo que ele fazia questão de incluir na agenda dele. Ele precisava recarregar as baterias, ele precisava de reconexão com o Pai, para que ele pudesse operar os milagres no poder do Espírito, uma vez que ele não podia usar os seus poderes como Deus. Ele tinha que ser 100% humano, não deixou de ser Deus, mas não podia usar os seus poderes. Então, ele operou os milagres com o poder vindos do Pai. Nós podemos ver que essa história e esse comportamento de Jesus vai se repetir aí mesmo em Mateus capítulo 14, nos versículos 13 e 14, quando ele fica sabendo que João Batista morre. Qual é a atitude de Cristo? Jesus buscou também o isolamento, depois de receber essa notícia da morte de João Batista. Mas a gente aprende aqui algumas lições. Às vezes a gente também precisa lidar sozinhos com algumas situações da vida, com algumas tristezas, que obviamente Cristo ficou triste com o falecimento de João Batista. Jesus ele não se concentrou na tristeza que obviamente essa morte desse amigo trouxe a ele. Que não era só um amigo, era o primo dele, era um parente dele, era um familiar. Jesus ele não se concentrou na sua tristeza, mas ele retornou ao ministério que veio realizar. Isso nos ensina de que a gente precisa ter uma mente disciplinada. A gente precisa ter momento para luto, tem os momentos para choro, mas a gente não pode deixar de viver.
não pode perder o foco do cumprimento da missão, do porquê nós estamos aqui. Nós precisamos continuar a pregar, nós precisamos continuar a ensinar, a igreja precisa, as prédios estão fechadas, a igreja precisa continuar, precisa alcançar pessoas, a gente precisa ter um foco de alcançar mais e mais pessoas a cada dia. E eu fico muito feliz porque a igreja tem colocado, mesmo em meio a essa pandemia, cada vez mais movimentos evangelísticos, e amanhã, segunda-feira, a gente começa mais uma série de evangelismo, uma semana de decisão, que vai ser transmitida pela TV Novo Tempo, às 9 horas, aí pelo pastor Brito, e a gente vai estar compartilhando, já compartilhou algumas imagens aí nas redes sociais, nós vamos estar mandando os links também, e é um momento para que você possa reativar os grupos de WhatsApp, para aqueles que o fizeram assim na Semana Santa, e para aqueles que não fizeram, cria aí grupos de WhatsApp, manda o link das programações, depois vão ter um linkzinho ali que você manda, que é um apelo para a pessoa poder responder ali, e cada noite ela vai tomando decisões. A gente pode, às vezes, achar que esse é um método que talvez não alcance tanto, mas, mediante esse método, no nosso distrito, 6 pessoas tomaram a decisão de serem batizadas, da Semana Santa que nós tivemos esse ano agora, em meio à pandemia. Então, louvado seja Deus por isso, e que eu e você possamos estar cada vez mais envolvidos, né? Bem, um outro ponto é que Jesus Cristo, ele estava triste, mas ele não permitiu que a tristeza o dominasse. E às vezes a gente tem os momentos de tristeza, as nossas tempestades, nós nos concentramos demais nisso, e isso pode nos deixar doentes, pode nos deixar cada vez piores. Por isso a gente precisa ter foco, né? Temos que ter as disciplinas espirituais, o momento de oração, o momento de estudo da Bíblia, e isso vai fazer uma grande diferença. Nós já vimos até agora que nós não podemos nos deixar pelo efeito das multidões, nós não podemos também viver concentrados nos problemas, nos sofrimentos, nas tristezas, e para a gente poder se ver livre disso, uma das estratégias que Cristo usava era ter momentos a sós. Terceira pergunta, por que Jesus ele aparece de madrugada e andando sobre as águas? Essa é uma pergunta interessante para a gente fazer. Vamos responder, então? Se a gente ler lá em João capítulo 9, versículo 8, a gente percebe que lá já, aliás, em Jó, capítulo 9, versículo 8, esse é o primeiro livro da Bíblia, e esse era um livro conhecido pelos judeus. E os discípulos, como bons judeus, eram conhecedores da lei. E eles sabiam, porque está registrado em Jó 9:8, que apenas Deus tem poder de andar sobre as águas. Então, essa é a primeira resposta. Jesus, então, anda sobre as águas, porque ele queria provar aos discípulos que aquele que estava andando com eles, como seu mestre, não era apenas um mestre, ele era Deus. Esse é o primeiro motivo, a primeira razão. Agora, por quê? Então, por isso que ele anda sobre as águas. Agora, por que ele vai também ali de madrugada para falar com os discípulos, né? Então, nós já vimos aqui que porque eles entendiam pela lei que só Deus poderia andar pelas águas, mas era também para fazê-los entender com quem é que eles andavam. Jesus anda pelas águas, fazendo lembrar, ele é Deus. Na madrugada, no momento mais difícil que eles estavam vivendo, da tempestade, ele aparece para salvar, para auxiliar. E nós vemos no último versículo que quando Jesus entra no barco, já com o seu discípulo Pedro, todos estão em silêncio e todos o adoram. Grave isso é importante. Essa é a primeira vez na Bíblia em que Jesus Cristo é adorado pelos discípulos como Deus. Até então, Cristo não havia sido adorado dessa maneira. E Cristo, ele aceita essa adoração. Nós vamos ver depois nos diversos milagres que as pessoas o adoram após o milagre, o reverenciam. Entretanto, os discípulos, nesse episódio dessa história, desse milagre, é nesse episódio que Cristo, então, é adorado pela primeira vez pelos seus discípulos e Cristo aceita essa adoração. Isso é um ponto muito importante para a nossa compreensão cristã, né? Por que os discípulos eles tiveram medo e acharam que Jesus Cristo era um fantasma? Mais uma vez, mostra que eles estavam presos ainda à cultura do seu povo. Havia um conceito de que a própria palavra fantasma, né, significa algo que não pode ocorrer de maneira natural, né? Então, eles apresentam essa expressão, demonstrando, obviamente, o seu medo, mas, imediatamente eles demonstram esse medo, né?
Mas, ao mesmo tempo, logo na sequência ali, eles já reconhecem que era Cristo. Então, a história ela continua. E nós temos dois gritos nessa história. O primeiro grito que nós temos ali é um grito de medo. É um fantasma. Esse é o primeiro grito. O segundo grito que nós temos é do próprio Pedro, afundando, sendo engolido pelas águas. Socorro, me salva! Dois gritos. No primeiro grito, nós temos então aqui um reconhecimento de que aquilo que estavam vendo os seus olhos humanos não era algo natural. E no segundo grito, Pedro, ele então procura o auxílio daquele o qual eles já haviam visto várias vezes realizar obras sobrenaturais. Como pode, né, eles ainda verem milagres sobrenaturais e ainda assim não reconhecerem plenamente na sua divindade? Mas, às vezes, isso acontece entre nós. Nós precisamos, às vezes, passar por algumas tempestades para que a gente aprenda a reconhecer a divindade de Cristo. Para que a gente reconheça que Ele é Deus na nossa vida. Não um Deus de palavra, mas um Deus real. Um Deus que se aproxima, um Deus que toca, um Deus que opera, um Deus que cura, um Deus que resgata e que é a solução para qualquer problema que a gente estiver vivendo e para qualquer situação que possa estar ocorrendo na vida dos outros. A gente falar no poder da palavra de Cristo. Hoje eu recebi uma oração em áudio e eu fiquei muito feliz e emocionado até. Pela autoridade dessa pessoa em oração, falou assim, seu pai vai ficar bem. E logo à tarde eu recebi ali a informação que meu pai realmente já estava melhor. E eu louvo a Deus por isso. Nós precisamos ter mais disposição e mais fé. E essa é uma grande lição, né? Do que é ter fé e do que a falta de fé pode fazer na nossa vida também. Como que nós podemos demonstrar fé? Essa é uma pergunta importante também. Obedecendo aos comandos de Deus. O primeiro comando é, vão para tal lugar e façam. E toda vez que a gente arruma uma desculpa e não cumpre com o comando que vem de Deus, isso vai gerar uma consequência na nossa vida, um afastamento do ideal de Deus. Nós precisamos entender também que o Evangelho é um chamado para todos. E que esse mesmo Evangelho, ele é um convite para nós andarmos sobre as águas. Mas para isso você precisa sair do barco. E eu pergunto, qual é o barco que está impedindo você de andar sobre as águas? Tem algum barco? Qual é o barco? Precisamos sair do barco. Pedro, ele começa agora a fazer como o mestre dele estava fazendo. Ele cria a imagem na cabeça, pensa nos barcos. E aqui tem bastante, então dá para você criar a imagem rápido na cabeça. Ele coloca uma primeira perna para fora, uma segunda, ele se lança sobre as águas, ele encontra firmeza. Toda vez que a gente sente medo, a nossa tendência natural é de procurar alguma coisa que nos possa dar segurança. E a gente que anda de lancha para lá e para cá, de balsa, a gente sabe que para baixo tem bastante água, mas a gente tem a segurança de uma estrutura que está nos separando disso. Existem muitas coisas que aparentemente nos dão segurança, mas estão nos afastando de seguir o comando de Cristo, de viver pela fé e de andar sobre as águas e seguir os comandos dele. Pedro, então, começa a fazer como seu mestre. E nós vamos, então, para o último tópico, a resposta do milagre. Por que Pedro ele foi aquele que teve a iniciativa de ir primeiro? Porque você não vê Jesus dizendo assim, vem Pedro. Não, ele diz, o que ele diz ali? Se você pegar o próprio texto bíblico, ele diz o quê? Ele faz um convite. Mas o convite que é feito ali é respondido apenas por quem? Por Pedro. Olha só o que diz ali nos versículos 26 e 27. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, e tomados de medo, gritaram, mas Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe, quem foi que respondeu? O primeiro que respondeu foi Pedro. Disse, és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E qual foi, então, a resposta? E ele disse, vem. E Pedro desceu do barco. Algumas possibilidades. A primeira possibilidade, que o próprio comentário bíblico adventista traz, e tem uma série aí que o pessoal está assistindo, né, que traz, é um documentário que fala de Cristo, chamado The Chosen, né, tem dublado, acho legendado, né, de que Pedro, esse mesmo Pedro, ele coordenava ali uma pequena empresa, uma microempresa de pesca, antes de eles serem seguidores de Jesus.
Possivelmente, pelo menos 4 dos discípulos que estavam com ele na embarcação haviam trabalhado com ele, já o tinham como uma espécie de chefe. Então, é mais ou menos assim, vai lá, tu que, né? Meu chefe, né? Então, talvez o viam, né, como um porta-voz deles. Essa é a primeira possibilidade. A segunda possibilidade, que todos nós pensamos de imediato, é que Pedro sempre foi o quê? Impossível. Uma pessoa que fazia primeiro para pensar depois. Então, essa é uma segunda possibilidade aí também, né? Era uma pessoa que tinha confiança exagerada, demasiada, tinha uma atitude impulsiva e desajuizada. Esse era Pedro. Mas, apesar disso, eu gostaria de ler para vocês o que eu li hoje num comentário bíblico, que é um outro comentário que eu tenho aqui em casa. Diz assim: ele foi o único no barco a reagir com fé. Seu pedido foi impossível, mas essa impulsividade o levou a vivenciar uma demonstração incomum do poder de Deus. Que interessante, não? Pensarmos nessa ótica. Apesar de ele ter sido uma pessoa impulsiva, ele teve o privilégio de poder ver de perto e viver de perto essa experiência com o próprio Cristo, com o próprio Deus. A gente lembra, então, que às 3 horas, Pedro tinha que tomar aqui agora uma decisão. Vem. Ele tinha que confiar. Ele deveria ir. Deveria decidir se ele permanecia no barco, ficava no barco, ou se ele andaria sobre as águas, obedecendo ao comando de Cristo. De novo eu pergunto, tem algum barco hoje que está te impedindo, ou alguns barcos que estão te impedindo de seguir os comandos de Jesus Cristo? Pense aí. Nós precisamos obedecer o apelo do Senhor. O Senhor, ele pede para você deixar esses barcos. Esse é o apelo de Jesus para a gente. Pedro, ele saiu do barco com fé. Pedro pisa e anda sobre as águas com fé. Mas, num dado momento, ele afundou. E quando ele afunda, a gente já pensa de imediato, então Pedro, ao afundar, ele fracassou. É verdade que Pedro, ele teve um fracasso. Mas são necessários, às vezes, alguns pequenos fracassos no desenvolvimento da fé para que a gente obtenha um crescimento espiritual. E a gente só pode fracassar se nós tentarmos. Quem não tenta, já fracassou. Mas esse é o pior tipo de fracasso, por não ter tentado. Por não ter tentado estudar a Bíblia com alguém. Por não ter tentado criar a disciplina de estudar, de orar. Nunca tentou. Nunca se desenvolveu, nunca botou na agenda. Isso pode gerar sérios prejuízos em termos de salvação. Por isso, não perca essa oportunidade. Pedro afundou. E sabe por que ele afundou? Porque, num dado momento, ele deixou de olhar para Jesus. A fé não estava nele, não era a fé em Pedro. A fé é porque ele estava olhando e a fé estava depositada no Mestre, no qual ele confiava. Mas, num dado momento, ele teve orgulho, num dado momento, ele teve soberba, pensou naqueles que estavam no barco, pensou que ele estava sendo visto e ele acabou afundando. A soberba e o orgulho são as coisas que podem nos impedir de entrar no reino dos céus. Jesus, então, antes de chamar Pedro, ele vai fazer uma declaração dura, diz, homem de pequena fé. Lembre-se o seguinte, que antes de Jesus chamá-lo de homem de pequena fé, Cristo estendeu o braço para resgatar, para salvar este homem. E essa é uma lição espiritual muito importante. Eu ainda vejo alguns irmãos com uma mentalidade fechada para a compreensão desse assunto. Acham que nós podemos e devemos chamar o pecado de todas as pessoas pelo nome. Olha, só cumprir um mandamento bíblico. Bem, não é assim. Se você é aquele que vai falar para a pessoa, e deveria ser só para ela, do pecado que ela cometeu, antes disso você deveria se colocar à disposição para amar, para resgatar, para restaurar a pessoa. E depois de você ter feito tudo isso, você apresenta as verdades bíblicas ali, o que a Bíblia diz. A Bíblia fala de amor, obviamente, mas as mensagens de juízo devem ser faladas, mas dentro de um contexto. De um contexto como Cristo fez. Primeiro demonstrando o amor, salvação, resgate, e depois Cristo faz essa declaração, que obviamente tem que ser dita no momento oportuno. Pedro, no momento ele estava vendo a Jesus. Pedro, agora num outro momento ele vê 2 ondas, se vê no meio de 2 ondas. Essas 2 ondas o tragam. E quando ele volta,
ele mira numa direção, e obviamente que as ondas da vida, e até um hino que diz isso, né? Se as ondas da vida destruírem sua fé, as ondas nos afastam, as ondas da vida. E Cristo, ele não pôde mais encontrar de imediato a Cristo, naquele momento. É verdade que Pedro lhe afundou, e alguns veem isso como um claro fracasso. Mas talvez haja o fracasso de se apegar ao barco. Esse é outro tipo de fracasso. Pastor, o que vamos fazer com as tormentas da vida? Nós temos várias tormentas, queridos. E um detalhe, elas não vão parar. Elas vão haver. Cristo já havia profetizado que isso aconteceria. É verdade que a gente às vezes se entristece, às vezes nós choramos, mas nós não podemos perder o foco do trabalho. Existem coisas materiais que nós perdemos, mas Deus, o mesmo Deus, nos devolve depois. Não esqueça disso. Não deposite a sua felicidade nas coisas que você tem, porque quando elas acabarem, você vai perder a felicidade. Deposite a sua fé em Cristo, que é a única segurança que nós temos de salvação e de real felicidade. A tormenta, ela só chegou, ou aliás, ela só cessou, parou, quando Cristo acabou entrando no barco junto com Pedro. Há quem diga que houveram 2 vezes em que Pedro andou sobre as águas. A primeira vez, quando ele cumpre com o chamado de Cristo. E a segunda, depois que ele afundou e Cristo resgata, para que ele pudesse retornar e chegar ao barco. Essa é uma possibilidade aí também, né? Todos, quando agora presenciam essa cena, em um silêncio, que diz ali no versículo 32 e 33, subindo o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Eles reconhecem, neste momento, a divindade de Cristo, né? Todos o adoraram. Qual foi o propósito deste milagre, da realização deste milagre? Porque que tinha que ser nessa conjunção de detalhes todos, de horário, dessa maneira como aconteceu. O propósito de Cristo era fazer com que esses homens vencessem os seus pensamentos tempestuosos, pensamentos impacientes que os discípulos possuíam. E ele queria ensinar-lhes a ter confiança na sua guia, na guia do seu mestre. Quando eles perceberam o seu completo desamparo naquele dado momento, ondas altas, a possibilidade do barco virar, distantes do destino, demonstração de medo da sua humanidade ao ver achar que era um fantasma, tudo aquilo, quando eles se viram num completo desamparo, foi neste momento que Cristo saiu em seu resgate. E por isso que é possível que ainda ocorram algumas tempestades na sua vida, ainda ocorrerão algumas tempestades, para que você dependa totalmente de Deus, aceite viver de maneira completa sobre a guia de Cristo, seu mestre, e ele terá o prazer de resgatar e de se revelar claramente a você como Deus. O chamado, ele tem comandos. Alguns pensam que será seguro, sempre seguro e tranquilo. Cristo não nos garante, nos promete segurança e tranquilidade. O que ele promete é a segurança da presença dele. Não a segurança dos bens, não a segurança dos barcos, mas a segurança nele, que nos garante não apenas essa vida, mas uma vida eterna. Você provavelmente vai ter que passar, então, por mais de uma vez, por aquilo que você passou ou por aquilo que você está passando agora. Talvez seja necessário porque a gente tem permitido que as ondas da vida nos levem cada vez mais distantes do ideal de Cristo. O ideal se revela cada vez mais à sua frente, você ouve, entende, mas você insiste em não fazer a vontade dele. Por isso, o meu apelo a você é que você deposite a sua fé, a sua confiança e tenha convicção na palavra dele. Mas não tem como ter fé, confiança, se a gente não dedicar tempo para Jesus. Inclua ele na sua agenda. Dedique tempo para você estudar também com seus familiares. Aproveite esse momento de isolamento, que fazia parte da agenda de Cristo, para você poder se conectar cada vez mais a ele. Deus abençoe a minha vida, a sua vida. Deus abençoe a nossa história, né, a nossa jornada neste mundo, e que as pessoas que precisam ser alcançadas sejam alcançadas por cada um de nós, que nós não sejamos uma pedra de tropeço para os propósitos de Cristo. Deus te abençoe. Vamos orar mais uma vez?
Oremos. Senhor, nós cremos que só o Senhor é a nossa esperança. A esperança é o Senhor Jesus. E por isso nós queremos, Pai, entregar os nossos planos de vida, os nossos propósitos nas Tuas mãos. O conforto, as nossas vontades pessoais. Nós queremos, Senhor, pelo poder do Teu Espírito, colocar a cada dia de lado, para que o Senhor reine em nós, para que o Senhor seja o Deus da nossa vida, e que a nossa vida não fique sob o nosso controle. Abençoe, Pai, também todas as pessoas que estão passando por tempestades, aqueles que têm pouco conhecimento do Evangelho e que talvez ainda tenham muita hesitação, tenham muita dúvida. Pai, dá a eles, se revele a eles através da palavra, da oração, dos meios e pessoas que forem necessários para que haja cada vez uma compreensão mais clara e haja também um cumprimento do seu chamado, o chamado que o Senhor confia a eles. Abençoe os nossos irmãos aqui do Distrito de São José do Norte, os adultos, os adolescentes, as crianças, os jovens, os idosos, a todos, Senhor, que têm dedicado o seu tempo, têm se esforçado, feito esforço para cumprir com esse chamado e para dedicar tempo ao Senhor. Nós não cremos, Pai, que essas disciplinas sejam um mérito em si, mas nós precisamos, neste mundo de pecado, nos assegurarmos cada vez mais, por meio do poder que há no Senhor, para vencermos as batalhas do dia a dia. Por isso, Pai, entregamos a nossa semana nas Tuas mãos, a nossa vida, para os Teus propósitos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Tenham todos uma boa noite. Nesse mundo teríamos problemas e aflições, mas Ele prometeu que estaria sempre do nosso lado. Vamos cantar juntos? Contigo eu andei em segurança, de mim afastas todo o mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar? Pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu vou, tua bondade me seguirá, onde for tua bondade me seguirá, de bênçãos me cercará. Meu pastor me leva a lugares altos de água